Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é a disputa entre Biden e Trump, a decadência dos Estados Unidos. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir, o Pix está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. A propósito, o canal chegou a 310 mil inscritos. Você que acompanha o canal, que é inscrito, que é inscrita, que divulga, meu muito obrigado. A meta a gente fechou esse ano com 350 mil inscritos. Essa é a meta mínima, né? Mas como diria Dilma Rousseff, quando a gente chegar na meta, a gente vai dobrar a meta. Gente, aconteceu o debate entre tio Paulo, brincadeira, quer dizer, o Joe Biden e o Trump. E foi um debate ridículo, patético. Circulou muito o vídeo porque o Biden teve lapsos de memória, dificuldade de fala e por aí vai. E aí, veja, eu não quero entrar em debate se o Biden tá bem de saúde, se o Biden tem condições físicas e mentais de disputar, porque isso para mim é secundário. Eu quero fazer outro debate com vocês. Veja, sobre o debate eleitoral em si, a Rita Coutinho escreveu o melhor texto que vocês vão ler. Foi publicado no Opera Mundi. Coloca na tela, Maxwell, deixa um tempinho na tela pra galera ler. Leia um texto da Rita, ficou fantástico, maravilhoso. Além de analiticamente, politicamente bom, eu dei altas risadas também com o texto. Tem um humor, ficou finíssimo. E o que a gente pode deduzir desse debate é o seguinte, vamos lá. Eu preciso fazer um debate com vocês que eu, infelizmente, tenho o hábito de lembrar certas ilusões que circularam por aí. Quando quando o Biden ganha a eleição, começou um debate na esquerda brasileira sobre o fim do neoliberalismo nos Estados Unidos. A partir do discurso de campanha, do discurso de posse e dos projetos apresentados pelo Joe Biden, na ideia de que os Estados Unidos iriam enterrar o neoliberalismo e ia começar um Green New Deal, um New Deal verde, né? No inglês é perfect. Um Green New Deal, e que o Biden ia fazer o que o Franklin Delano Roosevelt fez, né, nos anos 30, 40 dos Estados Unidos. Vocês vão lembrar que uma porrada de gente com formas diferentes, com entusiasmos diferentes, com matizes diferentes, falou de um fim do neoliberalismo nos Estados Unidos. Teve até livrozinho sobre o Biden Economics, a economia política do Biden. 4 anos depois, sim, nada aconteceu, né? Nada aconteceu no sentido de que o neoliberalismo segue firme e forte enquanto padrão de reprodução no capitalismo imperialista estadunidense, assim como a financiarização da economia, assim como, inclusive, sinais cada vez mais evidentes da China alcançando os Estados Unidos em vários aspectos importantes da competitividade de um sistema capitalista global. E aí, por que isso é importante? Vamos lá. É uma pena que meu antigo Facebook tenha sido hackeado. Como eu já falei, eu tô processando a meta para ver se eu consigo recuperar a minha conta, porque meu antigo Facebook foi hackeado, postaram pornografia lá, depois apagaram todas as fotos, todas as postagens, o que é uma pena, porque tinha uma foto que eu só tinha no Facebook, não tinha salvo em canto nenhum, eu perdi. Por isso, inclusive, que eu tô lutando para recuperar essa conta, né? Mas na minha conta, eu fiz algumas postagens, algumas reflexões de minha antiga conta sobre a primeira eleição que o Trump ganhou, né? E a eleição do Biden. O que eu dizia era que, a despeito de quem ganhasse a eleição, seja a eleição que o Trump ganhou, seja a eleição do Biden, a despeito de quem ganhasse a eleição, ia ter mudanças no ritmo da crise, o sistema político dos Estados Unidos entrou numa crise estrutural que dali não vai sair nada a não ser um processo permanente de degradação daquela formação econômico-social ou uma revolução, uma revolta generalizada que consiga ou tomar o poder ou provocar uma transformação radical naquele sistema político e que dê um fim ou uma redução em alguns aspectos da decadência geral civilizacional dos Estados Unidos. E por que eu disse isso, gente? Vamos lá. Quando o Biden ganhou e começou esse debate tosco e irresponsável, que assim, depois, por exemplo, vão no Twitter, uma galera aí, pega o arrobazinho dele e coloca lá, Biden neoliberalismo, Biden Economics, não sei o que, vamos ver o que muita gente falou, vai no site da Fundação Perseu Abramo, do PT, vai ver o que essa galera falou quando o Biden ganhou a eleição. Porque foi um debate emocionado e irresponsável, assim. Veja, o New Deal do Franklin Delano Roosevelt, que
é a maior experiência reformista dos Estados Unidos, ele aconteceu num contexto que tinha 3 fatores que são indispensáveis para entender aquilo. Primeiro, a própria crise econômica dos Estados Unidos. Então não dá para esquecer que o New Deal vem em sequência a uma crise profunda do sistema capitalista até então. Aquela foi a maior crise do sistema capitalista global. Não dá para esquecer que foi num contexto de ascensão das lutas revolucionárias no mundo todo. Tinha acontecido a Revolução Russa, formação da União Soviética, da Internacional Comunista, vários partidos comunistas sendo criados no mundo, tudo bem, a Revolução Alemã tinha sido derrotada, a Revolução Húngara tinha sido derrotada, os conselhos de fábrica em Turim, na Itália, tinham sido derrotados, mas a despeito de derrotas pontuais, o movimento comunista estava num processo ascensional, né? Existia concretamente uma construção alternativa ao capitalismo se dando na União Soviética e vários partidos comunistas pipocando o mundo todo, com dificuldades, às vezes crescimento lento e tal, mas existia um espírito do tempo de que era possível superar o capitalismo. Isso do ponto de vista global. Como terceiro elemento, isso se particulariza como elemento interno uma crescente de greve, de protesto, de passeata, de movimento negro, de ativismo nos Estados Unidos. Então, quando se fala do New Deal, quando se fala de todo o processo que foi ali colocado, não é como se, às vezes contam essa história, alguns getulistas fazem isso, não. O Roosevelt veio para o Brasil, conversou com Getúlio Vargas ensinou a ele como é que criava um novo padrão de economia política, e o Roosevelt voltou para os Estados Unidos e fez o New Deal. Sabe? Tipo, não, assim, existia uma crise política do sistema na capacidade de absorver os conflitos e preservar a sua reprodução no contexto da crise econômica. Existia um contexto global de ascensão do movimento operário revolucionário, do movimento comunista, e existia uma intensificação crescente e violentíssima do ponto de vista de confrontação, de luta de rua, de protesto, de enfrentamento com a polícia, e movimento negro, e querendo direitos, e movimento sindical, e pau, e greve, protesto, e passeata, e pau na rua, não sei o quê. Foi nesse contexto que o New Deal aparece como uma alternativa para salvar o capitalismo dos capitalistas. E aí, esse ponto é fundamental. Veja, eu acho que até hoje muita gente tem dificuldade de entender a época histórica que se abriu com o fim da União Soviética e do campo socialista. Por quê? Inclusive, uma vez, há uns 2, 3 anos atrás, eu até gravei um vídeo sobre isso, eu usei um termo, depois um camarada me corrigiu, né? Que eu usei um termo errado, que eu falei assim, disposição psicológica. Não é psicológica, né? No sentido de mais vulgar da palavra psicologia. É uma disposição política, subjetiva, ideológica, que era assim. O que acontecia, por exemplo, vamos imaginar uma situação hipotética, só para eu tentar explicar o ponto. Vamos imaginar que começa hoje uma greve fuderosa de mineiros, trabalhadores de Minas. E aí começa a greve começa pequena e vai crescendo e acontece o que acontece sempre, né? Tenta-se negociar, cooptar lideranças. Quando a negociação, a cooptação não dá certo, a polícia começa a descer o cacete, aí a mídia burguesa sai criminalizando a greve e tal, e a greve vai crescendo, e pau, aí prende liderança, e aí não consegue baixar o movimento grevista, aí a galera vê as cenas de violência policial, se solidariza, a mídia bate, chega um momento que a mídia vê que bater não tá dando mais certo, a mídia começa a dizer que tá bom, que tem que negociar, e joga uma pauta para baixo, aí a justiça entra, diz que a greve é ilegal e tal, e fica nessa. Uma situação como essa, veja, é muito tranquilo para o governo do momento, né, os governantes, seja no plano estadual, no plano federal, até no plano municipal, tratar aquela greve como um problema sério a ser resolvido, um problema seja do ponto de vista eleitoral, de popularidade do governo, de consequências econômicas, etc. Mas ninguém hoje, na maioria dos países do mundo, salvo as exceções, vai olhar, por exemplo, para uma situação como essa e vai dizer assim, meu irmão, em Cristo, precisa resolver isso, vamos aceitar a reivindicação dos trabalhadores, porque senão isso pode virar um estopim para o desenvolvimento de um movimento revolucionário. Vocês entendem? Tipo assim, por mais forte que esteja a greve, por mais pau, o bicho pegando e a greve crescendo e apoio fora da categoria e tal, é muito difícil, praticamente impossível, na maioria dos países do mundo hoje, as pessoas olharem para uma greve como essa e ter o efeito de que, ó, a gente precisa sentar para negociar, porque senão o bicho vai pegar, essa galera tá se radicalizando e já vai virar todo mundo comunista e vai começar a defender a revolução e fudeu. Não necessariamente daquela greve vai sair a revolução, mas assim, daquilo ali poderia criar células
de militantes comunistas, de revolucionários e por aí vai. Por que isso é importante? Quando a gente vive uma época contra-revolucionária, que é a nossa época, onde a perspectiva de superar o capitalismo não está correndo, não é tema de massas, não é uma perspectiva global, concreta de ameaça, uma greve, uma passeata, um protesto, um movimento social, por mais força que ela tenha, é muito tranquilo para, por exemplo, a classe dominante exercer a intransigência. Dizer assim, não quero dar o que eles querem, não vou dar esse aumento salarial, não, eu sou contra, sei lá, criar algum serviço público, alguma política pública universal, não quero. E aí, os governantes burgueses, o judiciário, que tem que se equilibrar ali, pensando inclusive na sua sobrevivência imediata, popularidade, não sei o que e tal. Mas assim, o elemento de que, por exemplo, um governador chegar e dizer assim, bicho, o negócio é o seguinte, chegar para os empresários, os donos das minas, e dizer assim, bicho, vocês têm que negociar agora, vocês vão dar um aumento, sim, de 7%, porque o bicho tá pegando, e se não der um aumento, fudeu, os caras vão radicalizar cada vez mais, e os comunistas estão chegando perto, e vocês vão ter que dar um aumento, e eu vou trabalhar na ideia que vocês vão dar aumento. Sabe? Esse elemento de que, no meio de um conflito redistributivo, um conflito de várias dimensões, no nosso exemplo é um exemplo sindical, mas pode ser qualquer outro, no meio do conflito redistributivo, ter que obrigar a burguesia a negociar, a ceder, a dar os anéis para não perder os dedos, porque tem medo de que a coisa se radicalize para um negócio revolucionário, isso não existe mais. Nos anos 20, 30, 40, 50, 60, 70... existia. E isso faz muita diferença no cenário político. Então, assim, não dava pra, na época do governo do Franklin Delano Roosevelt, olhar assim e dizer assim, bicho, crise econômica do caralho, protesto sindical que só porra, greve, passeata, reclamação da fome, de custo de vida e protesto de população negra contra o racismo, a lei de Jim-Crow, o bicho pegando na rua e não sei o que, mas foda-se, desce o cacete, prende todo mundo, não sei, vamos esperar acabar. Simplesmente não dava, porque concreta e objetivamente existia a ameaça real, veja, existia sempre paranoia de pintar qualquer coisa como comunista, dizer que qualquer movimento sindical, qualquer protesto, qualquer reivindicação, qualquer passeata era comunista. Discurso reacionário de paranoia de um comunismo onipresente. Ao mesmo tempo que existia isso, existia ameaça real. Então, assim, o elemento de os gerentes do sistema político burguês conseguir uma mediação, conseguir dizer, bicho, é isso, nem vocês, nem a classe trabalhadora vai superar o capitalismo, vamos encontrar aqui um meio termo, era possível porque você tinha uma época que condicionava isso. Então, o New Deal, ele vem num contexto em que a burguesia, ela é obrigada a aceitar uma série de regulações, obrigada a aceitar uma série de limites para a circulação do capital, obrigada a aceitar um papel, um protagonismo do Estado diretamente na atividade produtiva, obrigada a aceitar certos direitos sociais, ganhos salariais, organização sindical, etc, etc. Nada disso ameaça o capitalismo enquanto sistema, mas incomoda vários capitalistas individuais, incomoda várias associações da burguesia. A Fiesp dos Estados Unidos ficou puta, mas é isso, tem que aceitar. Vocês entendem? Então, assim, fora de contextos como esse, é muito difícil você imaginar uma transformação reformista de fundo. Um exemplo que eu acho muito bom para pensar é que o Gustavo Petro na Colômbia brigando, o povo mobilizado pra caramba, não sei o que, pra fazer reformas estruturais na Colômbia. O Gustavo Petro faz poucos meses, num discurso, acho que foi no 1º de maio, ele falou de que quem barra as reformas abre o caminho pra revolução, alguma coisa assim, não vou lembrar em detalhes a fala. Então assim, o próprio presidente da Colômbia, ele teve que levantar o fantasma da revolução, meio que para desarmar setores da classe dominante, seja representantes, dizendo assim, bicho, vocês liberam aqui ou o bicho vai pegar, sabe? Então, assim, há um contexto que as transformações radicais, elas precisam ter um fantasma da revolução, senão a coisa não anda. E aí há vários exemplos, inclusive na história dos Estados Unidos. Por exemplo, o movimento pelos direitos civis, quando ele surgiu, ele era comunista? Ele era dirigido pelos comunistas? Não, sabe? Não era. O Partido Comunista dos Estados Unidos teve um papel muito importante na luta antirracista nos anos 20, nos anos 30. A partir dos anos 40, o partido começa a ter vários problemas, perder base, vem numa linha equivocada. Quem faz um debate muito interessante sobre o papel do Partido Comunista na luta antirracista nos Estados Unidos é a Jodi Dean, no livro Camarada, publicado pela Boitempo. Coloca aí na tela, Maxwell. Mas quando vem o movimento dos direitos civis,
não são os comunistas que têm protagonismo. Mas, quando a Suprema Corte dos Estados Unidos vai fazer o julgamento sobre se a segregação racial é constitucional ou não, é legal ou não, o Domênico Losurdo cita esse exemplo várias vezes, os caras olharam para aquilo ali e o governo dos Estados Unidos manda uma carta para a Suprema Corte, né, o gabinete da presidência, dizendo assim, ó, bicho, é melhor considerar a segregação racial ilegal, inconstitucional, porque se isso continuar, isso vai fortalecer o movimento comunista e isso vai enfraquecer a nossa posição, a nossa defesa da democracia no mundo e tal. Então, assim, os caras olham para aquilo ali, não importa se os comunistas estavam liderando ou não, mas sempre tinha no horizonte uma possibilidade de radicalização que fazia com que, ó, bicho, é melhor negociar, né? Domênico Losurdo cita isso, por exemplo, no livro Colonialismo e Luta Anticolonial, Desafios da Revolução do Século XXI, também publicado pela Boitempo. Bota aí na tela, Maxwell. Tudo isso para dizer o seguinte, nesse contexto, quando o governo Biden assume, sem um movimento de massas, em crescente radicalização, porque há uma reativação das lutas de classe, da classe trabalhadora nos Estados Unidos, crescimento do movimento sindical, organização de novos sindicatos, greves de categorias que historicamente não fazem greves, aumento de protestos, de ativismo, de mobilização, de movimento negro, de imigrantes e tal, mas nada que coloque em xeque a dominação burguesa ou que crie uma situação de crise de hegemonia. Então, há um crescimento, sim, da mobilização da classe trabalhadora, da consciência crítica, de perspectivas de esquerda. A gente viu o tamanho das mobilizações pró-Palestina nos Estados Unidos, mas não ao ponto de colocar em xeque o sistema de dominação. E o Joe Biden e o Partido Democrata não tem nenhum intento reformista, né? A gente está falando de gente formada, inclusive, na época contra-revolucionária, que aprendeu a fazer a gestão do sistema capitalista dentro de uma lógica que não precisa negociar anéis para manter os dedos, não. É outra coisa, sabe? Quando a galera fala assim, ah, não, porque Charles de Gaulle foi um grande estadista, porque Franklin Delano Roosevelt foi um grande estadista, porque De Gasperi foi um grande estadista, sem negar as qualidades individuais de figuras X ou Y, a gente tem que lembrar que está falando de uma época de bem mais desafios, de um mundo em turbulência, em transformação, com uma complexidade infinitamente maior, o que é diferente de quem aparece com protagonismo a partir do final dos anos 80 em diante, em que se acostumou com um tipo de governança capitalista que, no essencial, é muito tranquila, porque não teve que manobrar, por exemplo, ameaças existenciais ao próprio sistema capitalista. Então se exige muito mais qualificação, muito mais qualidade de gestor burguês, de alguém que tem que lidar com os panteras negras, por exemplo, do que de um Bill Clinton. Qual foi o grande problema do Bill Clinton do ponto de vista do sistema capitalista dos Estados Unidos nos anos 90? Sabe? Tipo, menos problemas, menos complexidades, forma líderes mais medíocres, mais irrelevantes, com menos capacidade, enfim. O próprio enfraquecimento da luta de classes cria uma dinâmica de reprodução do sistema capitalista que vai formando cada vez líderes menos capazes do ponto de vista burguês, muito uma perspectiva de gerencialismo, porque é isso, não tem grandes problemas para a manutenção do sistema para serem resolvidos. Então, você tem uma elite do Partido Democrata, né, a burocracia do Partido Democrata, que é isso, é um bando de gestor burguês, mais ou menos, que não tem uma compreensão acurada dos grandes desafios, dos grandes problemas, e nem tem sequer capacidade de operar transformações internas significativas, e nem tem vontade, nem desejo de o fazê-lo, combinado com um movimento de massas que não tem ainda a capacidade de impor transformações radicais e de criar uma situação que tem que entregar os anéis para não perder os dedos. Então, quando começa o governo Biden, minha perspectiva, inclusive seguindo muito a análise do James Petras, que é um genial pensador, bicho, nada vai mudar, não vai acontecer absolutamente nada de fundamental, todos os problemas estruturais vão continuar ali, e a tendência é que a extrema-direita se mantenha forte, se pá, crescendo, a depender do nível de desarme da coisa, e se ela não ganhar na próxima eleição, ela pode até não ganhar, por exemplo, o Trump pode ser que não ganhe nessa eleição, mas a crise do sistema político dos Estados Unidos, a decadência geral, o descrédito da coisa, o irracionalismo, a vulgaridade generalizada, não aceitar o resultado eleitoral, um clima de confrontação interna gigantesco, um medo de um fantasma da nova guerra civil, tudo isso vai se manter.
Por quê? Chegou a um esgotamento depois de mais de 30 anos de neoliberalismo. Chegou-se a um sistema de dominação que tem cada vez menos capacidade de gerar consenso, de gerar uma dominação político-ideológica, em que os dominados consentem essa dominação, seja do ponto de vista passivo, seja do ponto de vista ativo, e isso não vai ser resolvido como era a troca de governo. Simplesmente. Então, assim, pode ser que troquem de candidato, os democratas ganhem, pode ser que o Biden ganhe, pode ser que o Trump ganhe, que é a coisa mais provável, a propósito. Tudo isso pode acontecer. Fato concreto é que a crise do sistema capitalista dos Estados Unidos não vai se resolver. Ela vai continuar até que se tenha uma força política capaz de dar uma solução de renovação desse sistema e de forjar um novo consenso, uma nova solda histórica entre as classes. Esse novo consenso pode ser, inclusive, reacionário, presta atenção, pode ser na perspectiva regressiva ou pode ser até na perspectiva progressiva, numa perspectiva de um reformismo, o que me parece, nesse momento, pouco provável. Me parece mais provável que se encontre uma solução de remodelamento do sistema em chave reacionária. Mas enquanto isso não acontecer, essa crise vai continuar. Guardadas as devidas proporções, a nova República Brasileira vive uma crisezinha semelhante, viu? Vive um problema semelhante que não é muito distante disso. Então, a eleição dos Estados Unidos, para além de um debate a democratas e republicanos, muda pouca coisa e tanto faz, não sei o quê, nem essa é a minha questão. Minha questão é, há uma crise de legitimidade. Há uma crise de capacidade de gerenciamento de conflitos. Há uma crise de capacidade de gerar consentimento dos dominados no sistema político burguês dos Estados Unidos. E essa crise vai continuar, ganhe quem ganhar. E, se pá, com a vitória do Trump, ela pode até se acelerar. Mas não tenha dúvida que, se os democratas ganham essa eleição, essa crise vai continuar. Quais são as consequências disso na competição China e Estados Unidos? Quais são as consequências disso para a América Latina? A gente vai debater em próximos vídeos do canal. Eu só peço que vocês tentem olhar para além da paisagem eleitoral imediata, que ela diz elementos importantes, mas ela também diz poucas coisas. Porque a crise do sistema político estadunidense não é igual à brasileira, mas há elementos de similitude, há elementos de semelhança que ajuda a gente a pensar um pouco também a crise brasileira. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Lembrando que a gente tem uma lista de Zap Zap, então entra aí na nossa lista de Zap Zap, pega todo o conteúdo que a gente produz e recomenda. Lá não tem mentira, não tem fake news, só a verdade verdadeira, verdadeiríssima.